Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Versículo 33 de 1 Coríntios capítulo 15. Aqui é claro o que o apóstolo nos quer passar. Ficar perto de pessoas erradas nos leva a errar. É exatamente por isso que não devemos nos envolver com pessoas que nos levam ao pecado. Entenda que se envolver não quer dizer que você não pode trabalhar com essas pessoas, que você não pode estudar com essas pessoas, mas que você não deve criar laços de afinidade. Você deve se manter longe das más companhias, para que assim você não venha a ser corrompido por elas. Como está escrito em Provérbios, aquele que se junta com os homens irados, com as pessoas do mal, acabarão por praticar as mesmas coisas. Como um jovem que se une a pessoas que usam drogas e rapidamente estarão usando drogas também. Isso é o que mais acontece, vocês sabem disso. Igualmente em relação a todos e qualquer pecado. Por isso Deus orienta as pessoas a se abster das más companhias. Como ele mesmo disse, apartai-vos do meio deles, e não toqueis nada impuro, e vocês serão para mim filhos e filhas, e eu vos serei Deus. Ou seja, vocês serão considerados da minha família, e eu serei pai de vocês. Disse Deus. Mas ele ordena que as pessoas não criem laços de afinidade com pessoas que andam em erro, que levam os outros a caminhar no caminho da perdição. Por isso aqui no versículo 34, ele fala: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja, que o apóstolo manda as pessoas a parar de cometer o pecado, a parar de andar com pessoas que cometem erros e a buscar o conhecimento de Deus, que é santo e que ordena santidade, e que sem santidade ninguém verá a face de Deus, como está escrito em Hebreus. E a ordem de Cristo é essa: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, fazei aquilo que ele manda, então receberá a presença de Deus. Porque no versículo 21 de João, capítulo 14, ele disse que aquele que obedece os meus mandamentos, Deus o amará. Então nós, Cristo e Deus, viremos a ele e faremos nele morada, representando a vinda do Espírito de Deus para habitar no coração daquele que obedece os ensinamentos de Deus. Exatamente isso. Apenas aqueles que obedecem os ensinamentos de Deus têm Deus no coração. Quem não obedece os ensinamentos de Deus não tem Deus no coração. E quem disse isso foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo, em muitas passagens, em muitos versículos. E ele chama as pessoas a reconhecer isso, a parar de acreditar em pregações de bênçãos materiais e começar a ouvir o evangelho do arrependimento, da sinceridade, da retidão, da sabedoria. Pois é Deus que chama as pessoas a melhorar, a se tornarem pessoas melhores. O Evangelho de Cristo é exatamente isso, um chamado à santificação, à fé em Cristo, porque através de Cristo Deus voltou a poder se aproximar. Entenda como poder se aproximar, porque agora tem o caminho. Cristo abriu esse caminho, o caminho até Deus, que é Ele mesmo, que é através de sua pessoa. O Evangelho é essa boa nova, que o caminho até Deus está livre, mas esse caminho exige santidade, santificação, fé e prática daquilo que é correto e íntegro e justo e bom. Porque todo o Evangelho, todos os ensinamentos de Deus e de Cristo se baseiam nisso, na justiça e na santidade.
Mateus capítulo 25, onde ele deixa claro que é necessário ajudar o próximo. Isaías 58, a mesma coisa. Muitos provérbios da mesma forma. Gálatas capítulo 5, onde ele ordena que as pessoas precisam abandonar as obras da carne, adultério, imoralidade, fornicação, preguiça, mentira e todas as outras coisas parecidas com essa. Outros versículos falam a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Capítulo 6 ao 9, quer dizer. Apocalipse 21 e muitos outros versículos onde Deus deixa muito claro que Ele exige que as pessoas façam o que é correto e se afastem do que é maligno. A ordem de Deus é clara quanto a isso. E Ele deixa claro que aqueles que não ouvem serão condenados. O próprio apóstolo Paulo disse: aqueles que praticam as obras das trevas não herdarão o reino de Deus. Em Efésios capítulo 5, ele deixa claro que as pessoas devem se afastar de falar palavras torpes, palavrões, coisas semelhantes. Porque aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E é por isso que todos nós devemos buscar a santificação pela fé em Cristo, melhorando a cada dia até a completa perfeição em Deus. Sem isso, as pessoas serão condenadas. Está escrito na Escritura: todos gostam de ouvir a respeito do Deus de amor e paz, mas poucos querem ouvir a verdade de que o Deus de amor e paz também é Deus de justiça e santidade, e que a paz será para aqueles que buscam a paz, que buscam a santidade, a obediência, e que haverá juízo contra os que negam a retidão, a santidade. Como está escrito em João capítulo 3, no último versículo, a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. E entenda que crer significa sobre aquele que não obedece. Porque em Tiago capítulo 2 está escrito que os demônios acreditam em Deus e tremem. Então aqui fica claro que a fé em Jesus não é acreditar, mas fazer o que ele ensina. Se esforçar para melhorar a cada dia, reconhecer os erros, pedir perdão a Deus e lutar para não fazer mais os erros, para não cometer mais os erros. Essa é a ordem de Cristo. Como ele disse àquela mulher adúltera: vá e não peque mais. Como ele disse ao paralítico que ele curou na fonte: vá e não peque mais, para que não te suceda coisa alguma pior do que ele já estava passando. Ele exige que as pessoas melhorem, busquem melhorar. O perdão de Deus não é um aval para que as pessoas possam errar deliberadamente. Pelo contrário, o perdão de Deus é oportunidade de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor, mais parecida com o próprio Deus, porque a ordem foi: sejam santos como eu sou santo. Foi Deus que disse isso. Disse isso ao povo hebreu e disse isso aos cristãos da antiguidade, e ele diz isso todos os dias a todos. A carta de Pedro fala exatamente isso. O próprio Cristo disse: sejam perfeitos. Ele estava chamando as pessoas a melhorar a cada dia. Ele sabia que as pessoas cometiam algum erro, mas ele queria que as pessoas lutassem para melhorar a cada dia. Porque é disso que se trata o combate da fé, como disse o apóstolo. Combatei o bom combate, lutai para se tornar uma pessoa mais parecida com Deus, obediente a seus ensinamentos, para que no final possamos também dizer: combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Ou seja, lutamos e vencemos como Cristo. Nunca desistimos, mas nos tornamos melhores a cada dia pela fé que há em Cristo
Jesus. É disso que se trata o Evangelho. Não, o Evangelho não é ganhar dinheiro, não é ficar rico com bênçãos, não é ganhar casa ou carro ou marido ou qualquer outra coisa semelhante. O Evangelho se trata da salvação e da santificação. Se você deseja salvação e santificação, então o Evangelho é para você. É vida para você. Mas se você deseja Deus para ter bênçãos terrenas, o Evangelho é morte para você. Exatamente isso, porque o próprio apóstolo disse que nos lugares onde ele pregava, ele dizia que para alguns o Evangelho era cheiro de vida para a vida, e para outros cheiro de morte para a morte. Porque quem aceita e escuta as palavras de Deus, esse é filho de Deus e esse recebe a vida de Deus. Já quem escuta e nega, escolheu a morte, escolheu a condenação, escolheu as trevas, e com as trevas terá parte, como está escrito em Mateus 25, onde Deus fala para as pessoas que escolheram o mal: apartai-vos, pois, de mim, malditos, para o fogo eterno. As pessoas gostam muito de ouvir o versículo de Deus amou o mundo de tal maneira, mas poucos querem ouvir esse versículo onde ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Todos querem se lembrar do Deus que salva, mas ninguém quer se lembrar do que é o mesmo Deus que condena. E é necessário ouvir o Evangelho verdadeiro, que demonstra que existe misericórdia, sim, mas que também existe condenação. Que existe santidade, e essa Deus exige. E que o Evangelho não é um banco, que não é uma forma de enriquecer, mas que é a saída, o caminho para se tornar santo, para se receber a vida eterna, tornando-se assim parecido com Deus. Porque sempre foi esse o propósito de Deus. Nunca foi enriquecer pessoas, mas tornar as pessoas parecidas com Ele em verdadeira justiça e santidade. Pois essa é a obra de Jesus Cristo. Pegar pessoas erradas, pessoas em pecado, purificá-las e fazê-las parecidas com Deus. É disso que se trata o Evangelho. A saída para as pessoas, a santificação para as pessoas, a salvação para as pessoas, a eternidade, a paz, a retidão. O Evangelho é isso. E aqueles que desejam tais coisas receberão a vida eterna e terão Deus ao lado delas. Quem acha que Deus é um velhinho abençoador, quem acha que o Evangelho de Deus é para adquirir riquezas, bênçãos temporais, está condenado. E anda em erro. E o Deus dessas pessoas é o próprio ventre, como o próprio apóstolo Paulo disse. Estão condenadas em si mesmas. E se elas não se arrependerem, no dia do juízo, serão punidas eternamente, sem misericórdia. Essa é a palavra verdadeira do Evangelho. Por isso, escute, medite, leia os versículos, se arrependa de seus erros e busque melhorar. Busque melhorar. A mudança não será imediata, porém, com um passo de cada vez, ao longo dos dias, meses, anos, grande será a mudança. Mas quem escolhe o comodismo, quem escolhe ficar parado, esse nunca mudará. Esse sofrerá sempre e no final será condenado. Essa foi a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Evangelho verdadeiro que vem do reino de Deus, porque é o Evangelho que chama as pessoas ao arrependimento,
e a mudança, porque sem isso ninguém será salvo. O que significa ser condenado?